Olá, muito boa noite. Conexão Angola, o seu programa de análise e comentário, atualidade internacional aqui na TP Notícias. É assim, todo o sábado, a partir das 18 horas, levamos até assim um conteúdo exclusivo e preparado criteriosamente para ajudá-lo a refletir sobre os assuntos que marcam o mundo em notícias. Já sabe que, para o efeito, contamos sempre com a colaboração de os nossos parceiros, que são residentes e comentadores aqui neste espaço, que passo a cumprimentar e a apresentar. Mas antes vamos dar-lhe nota de uma matéria que marca a atualidade internacional, que tem que ver com a posição de João Lourenço na qualidade de presidente em exercício da União Africana. Portanto, há a exerção de uma nota segundo a qual o presidente João Lourenço, na qualidade dos seus esforços desenvolvidos pela mediação angolana no sentido de contribuir para a urgente solução à instabilidade prevalecente no leste da República Democrática do Congo, João Manuel Gonçalves Lourenço, presidente em exercício da União Africana, na qualidade de medianeiro do processo de paz mandatado pela Cimeira de Malabo de 28 de maio de 2022, apela às partes em conflito que cessem as hostilidades no leste da República Democrática do Congo a partir das 0 horas do dia 16 de março de 2025, portanto a partir das 0 horas deste domingo. O cessar-fogo deverá incluir todas as eventuais ações hostis contra a população civil e a conquista de novas posições na zona do conflito, na perspectiva de que estas e outras iniciativas levem à criação de um clima de distensão que favoreça o início de conversações de paz a decorrerem proximamente em Luanda entre o governo da República Democrática do Congo e representantes do movimento 23 de março, o M23. Entretanto, os países da África Austral decidiram terminar o mandato da missão militar da SADC no leste da República Democrática do Congo, onde o grupo armado M23, com suposto apoio das forças ruandesas, tem progredido face ao exército congolês nos últimos meses. Os chefes de Estado da África Austral, reunidos em cimeira extraordinária por videoconferência, ordenaram por isso o início de uma retirada gradual das tropas. Os 16 países membros da organização subregional também reafirmaram o compromisso de continuarem a apoiar a República Democrática do Congo na salvaguarda da sua independência, soberania e integridade territorial. A missão militar da SADC, destacada na República Democrática do Congo em 2023, é constituída por cerca de 1.300 militares. Durante a missão, 14 soldados sul-africanos, 3 do Malawi e 2 da Tanzânia, morreram quando os rebeldes tomaram controle de Sake e Goma, no norte de Kivu, em janeiro último. Cumprimento também o Wellington Calazans, que nos fala a partir de Estocolmo, na Suécia. Wellington, muito boa noite, bem-vindo ao Conexão Angola. A TPA e a você assistindo ao Conexão Angola, é um prazer estar aqui de volta. Vamos dar sequência, então, à nossa análise e ao programa de hoje. Vou agora passar para o Wellington Calazans. Wellington, vamos olhar para a questão que tem que ver com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Donald Trump diz que está-se muito próximo de se chegar a um cessar-fogo. A Rússia apresenta uma versão algo diferente daquilo que é a versão apresentada por Kiev, portanto, por Volodymyr Zelensky. Entretanto, o Donald Trump diz que está-se muito próximo de chegar a um cessar-fogo e que diz que há boas referências positivas vindas de Moscovo. Portanto, o presidente norte-americano Donald Trump diz que a qualquer momento anunciar-se-á então este cessar-fogo. David, falar sobre a Ucrânia e toda essa tensão agora e com a aparente possibilidade de cessar-fogo é sempre um exercício muito difícil de ser feito, não é? Porque a recente interação entre o presidente Donald Trump e o presidente russo Vladimir Putin sobre o destino das tropas ucranianas cercadas na região de Kursk revela um cenário militar inusitado. O que realmente aconteceu em Kursk foi uma humilhante derrota da NATO, pois a tragédia militar de
invasão do território russo para dar algum poder de barganha à Ucrânia estava fadada ao fracasso, e isso foi dito aqui no programa. O cenário atual é de pressão humanitária e desconfiança geopolítica. Enquanto Donald Trump apela publicamente para que a Rússia poupe a vida dos soldados ucranianos, o Kremlin responde com uma mistura de simpatia condicional e acusações contundentes, expondo assim o delicado equilíbrio entre oportunidade diplomática e realpolitik. Na quinta-feira, Donald Trump manteve sua segunda conversa telefônica com Vladimir Putin desde o início de seu mandato, reiterando um apelo em comum, que a Rússia evite um massacre, palavras dele, em Kursk, onde milhares de ucranianos estão encurralados. Eu, aqui no programa Conexão Angola, falei naquela oportunidade que não era para confundir a conquista de Kursk com o pular a cerca, sem saber o que estava do outro lado. E foi isso que aconteceu. A declaração pública de Trump, ela foi repleta de ênfase em letras maiúsculas nas suas redes sociais, marcando também um precedente na diplomacia presidencial norte-americana ao reconhecer abertamente a vulnerabilidade estratégica de Kiev. O Kremlin, por sua vez, declarou-se simpático ao pedido, mas vinculou a sobrevivência dos soldados ucranianos à rendição imediata e à deposição de armas, conforme o direito internacional. Putin, no entanto, não deixou de destacar os inúmeros crimes contra civis atribuídos às forças ucranianas, reforçando a visão russa de legitimidade moral em sua ofensiva. A situação em Kursk é emblemática do alto custo da guerra para a Ucrânia. Após uma arriscada incursão transfronteiriça iniciada em agosto, as tropas de Kiev chegaram a controlar 1.300 quilômetros quadrados do território russo, mas viram sua área de ocupação reduzida a uma cunha estreita, cercada por 3 lados. A retomada de Sudzha pelas forças russas e também a perda repentina de dezenas de assentamentos por parte da Ucrânia ilustram o colapso ucraniano na região. Analistas divergem sobre os benefícios estratégicos da operação. Enquanto alguns defendem que a manobra desviou tropas russas de outras frentes, outros questionam se o preço, que foi de dezenas de milhares de baixas, justifica o ganho limitado e que certamente não ocorrerá mais com esse novo avanço russo. A proposta de cessar-fogo de 30 dias apresentada por Donald Trump como uma alta chance de paz, ela esbarra em décadas de desconfiança mútua. O Kremlin, embora tenha demonstrado abertura ao diálogo, já deixou claro que vê a intermediação norte-americana com algum ceticismo. Em comunicados recentes, autoridades russas citaram o caminho difícil para restaurar relações com os Estados Unidos da América, destacando a necessidade de vontade política, mas também a existência de obstáculos estruturais. Além disso, David, a existência de uma série de exigências por parte de Vladimir Putin por uma rendição incondicional e a menção à fuga de centenas de milhares de civis russos reforçaram a visão de que a Rússia não pretende ceder no terreno moral. Enquanto isso, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, completamente dependente de doações, rejeita qualquer concessão territorial ucraniana, insistindo em uma resposta forte dos Estados Unidos, já que a Ucrânia não tem a menor condição de reagir. Sua recusa em negociar, porém, contrasta com o desgaste interno, especialmente o recrutamento forçado, que já foi denunciado, inclusive, por autoridades aliadas à Ucrânia, e a perda de apoio popular à guerra, que expõe uma fragilidade muito grande da autoridade de Volodymyr Zelensky. Trump, por sua vez, parece distanciar-se de uma intervenção maior, limitando-se a apelos humanitários,
uma postura que pode sinalizar uma mudança na política externa norte-americana, ou simplesmente uma estratégia para desvincular-se do conflito e tentar resolver os problemas urgentes dos Estados Unidos da América. A crise em Kursk foi envolvida por dilemas da guerra, a tensão entre ética e estratégia, entre soberania e sobrevivência, enquanto Donald Trump, que desde a campanha avisou que iria concluir essa guerra em 24 horas, encerrar esta guerra em 24 horas, agora enxerga uma realidade diferente e está tendo muita dificuldade de encontrar um fio para o diálogo. Ele tenta posicionar-se como mediador e Putin vem reafirmando as exigências, que são anteriores a fevereiro de 2022. E Zelensky arrisca tudo por uma vitória cada vez mais distante. Então, David, resta agora saber se esse diálogo proposto entre Trump e Putin transcenderá o imediatismo das redes sociais ou se essa escalada é inevitável. Só esperando agora. Obrigado, Wellington, então, por este comentário sobre este tema. Eu vou voltar ao Wellington Calazans para introduzir um outro tema, justamente porque também está a marcar a atualidade política internacional e, sobretudo, na Europa. O governo de Portugal, liderado por Luís Montenegro, da Aliança Democrática, não conseguiu fazer passar uma moção de confiança no Parlamento, o que levou a que o Presidente da República, então, dissolvesse o Parlamento e anunciasse a convocação de eleições antecipadas para maio deste ano. Portanto, com este quadro, Portugal deverá realizar as suas terceiras eleições em apenas 4 anos, uma situação que já vem afirmando Portugal como um país de crises políticas cíclicas, um bocado do que vai marcando então a atualidade europeia, mas com Portugal aqui a mostrar uma maior fragilidade em conseguir manter governos até pelo menos a metade do mandato ou que se complete um ciclo. Wellington, estamos aqui diante de uma situação que volta a revelar uma instabilidade política que nos últimos 5 anos, pelo menos, vai mostrando que Portugal vai sendo crónica neste quadro. David, a situação em Portugal é extremamente decepcionante para o público que acompanha a política com bastante atenção. Isso porque estamos falando aqui que Portugal está novamente imerso numa crise política que expõe as fragilidades do sistema de governação do país. O anúncio feito pelo presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, de novas eleições legislativas para 18 de maio, é o epílogo de uma sequência de eventos marcados por desentendimentos profundos entre governo e oposição. E também pela erosão da confiança pública no exercício da política em Portugal. A dissolução do parlamento e a convocação de eleições antecipadas, pouco mais de 1 ano após as últimas legislativas, revelam não apenas a gravidade da crise instaurada em Portugal, mas também uma falha estrutural na capacidade de diálogo e consenso político no país. A origem desta crise remonta a suspeitas envolvendo a empresa familiar do primeiro-ministro Luís Monteiro, que culminaram no chumbo de uma moção de confiança e na inevitável intervenção do chefe de Estado. Num contexto onde todos os esforços de entendimento se revelaram impossíveis, como referiu Marcelo Rebelo de Sousa, a antecipação das eleições surge como solução inevitável. Mas esta decisão levanta dúvidas profundas sobre o estado da democracia portuguesa e os riscos associados à instabilidade governativa no país. A Constituição prevê que, até a formação de um novo executivo, o atual governo permanece em funções, mas com limitações claras, restrito à prática de atos estritamente necessários para assegurar a gestão dos negócios públicos. O governo em gestão enfrenta um grande dilema, que é garantir a continuidade administrativa sem comprometer a legitimidade do próximo executivo.
Então, o país, em outras palavras, está engessado. Esta situação, ela cria um vácuo político e, como sabemos, na política não existe vácuo. E isto poderá ter implicações dramáticas, sobretudo nos setores social e econômico. Com 2 meses de paralisia institucional, as políticas públicas ficam adiadas em Portugal, os investimentos são postergados e a população sofre as consequências de uma máquina estatal a meio gás. Isso tem ocorrido com muita frequência. Para além disso, David, esse episódio reflete uma tendência preocupante, a vulgarização da classe política e a perda da confiança dos cidadãos portugueses nas instituições. As sucessivas trocas de governo, motivadas por crises de liderança ou conflitos partidários, têm afetado negativamente a credibilidade da política enquanto instrumento de transformação em Portugal. Em vez de se concentrarem no interesse público, os agentes políticos portugueses parecem frequentemente envolvidos em disputas internas e estratégias de curto prazo, pondo em risco a estabilidade e a coesão nacional. O caso específico de Luís Montenegro ilustra bem este cenário. Independentemente das acusações ou provas apresentadas, o desgaste político provocado pelas suspeitas em torno da sua empresa familiar minou a sua liderança e a credibilidade do governo. Por outro lado, o sistema político português revela ser demasiadamente dependente da estabilidade parlamentar e da capacidade de negociação entre partidos. Quando esses pilares falham, como aconteceu agora, o país entra num ciclo vicioso de crises e eleições antecipadas, com custos elevados para os portugueses e para os cofres públicos. A ausência de maiorias estáveis e a fragmentação partidária têm potencializado este tipo de problema, tornando ainda mais difícil alcançar consensos duradouros. Olhando para o futuro, a agenda política promete ser agitada. As eleições regionais na Madeira marcarão o início de um período de intensa mobilização eleitoral, seguido pela campanha para as legislativas. Nesse contexto, os partidos têm a responsabilidade de apresentar propostas claras e viáveis, capazes de responder aos desafios urgentes que o país enfrenta. No entanto, é fundamental que os cidadãos exijam mais do que promessas eleitorais, é preciso cobrar compromissos concretos com a transparência, a ética e a eficácia governativa em Portugal. Resumindo, David, a crise política que levou à dissolução do parlamento e à convocação de novas eleições deve servir como um alerta da gravidade em Portugal para todos os atores envolvidos no processo democrático português. Vamos aguardar. Obrigado, Wellington. Vamos aguardar certamente e acompanhar a realização de eleições legislativas antecipadas em maio próximo em Portugal. Vamos olhar então para uma outra situação que tem que ver com a política brasileira. O presidente Lula da Silva está a enfrentar uma situação de queda de popularidade, de acordo com aquilo que são as últimas sondagens feitas e encomendadas por alguns órgãos que trabalham para o efeito. E o presidente Lula da Silva vai então tentando fazer algumas alterações no quadro político interno, no sentido de inverter esta percepção que os brasileiros têm sobre a sua governação neste seu terceiro mandato. Entretanto, Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil, ainda com um veto de cassação melhor para os seus direitos políticos, que não pode ser para já candidato às próximas eleições, vai também fazendo paralelamente a sua campanha política, enquanto também tenta evitar que vá a um julgamento por acusação de tentativa de golpe de Estado no Brasil. Wellington, que quadro é que leitura é que se pode fazer do atual quadro político interno no Brasil? O Brasil, este mês, mergulhou em uma crise política que tem sido marcada pela escalada da desaprovação popular ao governo Luiz Inácio Lula da Silva. Os inquéritos de opinião pública revelam que mais da metade dos brasileiros reprovam sua gestão,
como reflexo de promessas não cumpridas, escândalos de corrupção e uma economia estagnada. Especialmente a economia é o grande problema no Brasil. E isso não vem de Lula, é anterior a ele. Diante desse cenário, Lula aposta em reformas ministeriais e ajustes na equipa governamental para tentar recuperar a confiança da população, mas estas medidas estão sendo vistas como insuficientes. Isso porque, diante de um problema estrutural, a desconexão entre a classe política e as demandas da sociedade ficam cada vez mais evidenciadas no Brasil. A imprensa, como observado em análise sobre o papel dos órgãos de imprensa no Brasil, tem destacado a incapacidade do governo em lidar com crises como inflação acima das metas do Banco Central, que é de 3,6% projetados para este ano, e uma desaceleração do crescimento econômico. Mas o problema não é apenas isso. Enquanto políticos da suposta oposição aproveitam este desgaste do executivo para reforçar narrativas oportunistas, na prática eles estão mantendo de maneira assim escancarada uma conivência com práticas que minam a soberania nacional brasileira. Tem sido emblemático, e eu tenho falado sobre isso todas as vezes que comento sobre o Brasil, o caso das reformas que entregam setores estratégicos como energia e mineração a interesses estrangeiros e aprovadas com apoio de legendas que hoje fingem confrontar o governo. Então a hipocrisia praticada ela é evidente. Não é? Quando discursam em defesa do povo, parlamentares de todos os espectros articulam-se nos bastidores de Brasília para aprovar medidas que enfraquecem a autonomia do Estado brasileiro. E estudos recentes denunciam o posicionamento crítico da imprensa, que deveria ser muito mais contundente para desnudar essas contradições entre a falsa oposição e a falsa situação, mas a imprensa é parte do problema. Até mesmo veículos tradicionais têm sido complacentes com este tipo de jogo que, independentemente de estarem na situação ou na oposição, os políticos priorizam acordos espúrios em detrimento do interesse público. A entrega de setores estratégicos, como eu já mencionei, que vão inclusive entre vários setores da Petrobras, como o da distribuição, simboliza a capitulação de um projeto nacional de desenvolvimento. Enquanto isso, políticos surfam na onda do descontentamento atual de Lula, mas recusam-se a debater temas como a auditoria da dívida e a precarização dos direitos laborais e civis do povo brasileiro. A conivência generalizada revela que o Brasil tem uma oposição que é apenas uma máscara para a perpetuação de um sistema que serve a poucos. Essa falência da segurança pública brasileira, que é muito comentada internacionalmente, é um reflexo, por exemplo, de uma sociedade abandonada à própria sorte. Por isso, David, o problema do Brasil não nasceu com Lula, e sem vontade política de Lula ou de quem vier depois dele, dificilmente o Brasil vai sair dessa falsa disputa entre situação e oposição. Enquanto isso, o país perde a sua soberania em setores estratégicos e aquela possibilidade de se tornar uma potência fica cada vez mais distante. Obrigado, Wellington, então, por esta abordagem quanto à situação da política brasileira, que está a ser marcada, então, por essa suposta desaprovação ao governo de Lula da Silva, com números bastante preocupantes para a legenda, como diz o Wellington, do Partido dos Trabalhadores e seus aliados, assim como Jair Bolsonaro, que vai tentando se manter firme na política brasileira, que continua a dizer que será o candidato da direita para as próximas eleições em 2026, assim como Lula da Silva, que também até agora pelo menos vai insistindo que ele será o candidato à sua própria reeleição, portanto ainda não havendo a condição ou a indicação de uma outra figura para substituir Lula da Silva nas próximas eleições pelo Partido dos Trabalhadores e seus aliados. Portanto, é uma situação que vamos continuar a acompanhar e, como disse o Wellington, há aqui uma
aparente conivência de alguns órgãos tradicionais de comunicação no Brasil, que ao invés de trazerem para o debate público aquilo que são os assuntos mais prementes da realidade brasileira, continuam então a tentar fazer aqui uma maquilhagem daquilo que é a realidade política do país, no sentido de se trazer a debate e marcar os destaques com assuntos que são algo supérfluos e ficando adiados, portanto, os debates sobre os assuntos que podem mudar a realidade do Brasil e, sobretudo, consolidar aquele país da América do Sul numa potência que se vem adiando a cada dia. O Brasil esteve a liderar durante o ano passado o G20, mas pouco proveito se conseguiu tirar politicamente e, sobretudo, economicamente, para que o Brasil se afirmasse entre as 10 potências económicas mais fortes do mundo. Voltar aqui à nota de abertura deste nosso Conexão Angola, que tem que ver justamente com a posição do presidente João Lourenço, enquanto presidente em exercício da União Africana e também como medianeiro indigitado pela União Africana para mediar os esforços de paz para a República Democrática do Congo. Assim é que, no quadro da mediação angolana, no sentido de ser urgente a viabilidade prevalecente no leste da RDC, João Lourenço, presidente da República de Angola e presidente em exercício da União Africana, na qualidade de medianeiro do processo de paz mandatado pela Cimeira de Malabo de 28 de maio de 2022, apela às partes em conflito na RDC que cessem as hostilidades no leste da República Democrática do Congo a partir das 0 horas do dia 16 de março de 2025, portanto, a partir deste domingo. O cessar-fogo deverá incluir todas as eventuais ações hostis contra a população civil e a conquista de novas posições na zona do conflito, na perspectiva de que estas e outras iniciativas levem à criação de um clima de distensão que favoreça o início de conversações de paz a decorrerem proximamente em Luanda entre as autoridades da República Democrática do Congo e representantes do movimento 23 de março, ou M23. E ainda na sequência deste assunto da RDC, os países da África Austral decidiram terminar o mandato da missão militar da SADC no leste da República Democrática do Congo, onde o grupo armado M23, com suposto apoio das forças ruandesas, tem progredido face ao exército congolês nos últimos meses. Os chefes de Estado da África Austral, reunidos em cimeira extraordinária por videoconferência, ordenaram o início de uma retirada gradual das tropas. Os 16 países membros da organização subregional também reafirmaram o compromisso de continuarem a apoiar a RDC na salvaguarda da sua independência, soberania e integridade territorial. A missão militar da SADC, destacada na República Democrática do Congo em 2023, é constituída por cerca de 1.300 militares. Durante a missão, 14 soldados sul-africanos, 3 do Malawi e 2 da Tanzânia perderam a vida quando os rebeldes tomaram o controle de Sake e de Goma, no norte do Kivu, em janeiro último. Vamos então voltar ao Wellington Calazans, que nos vai passar as suas considerações finais e também deixar-nos aqui o seu positivo e negativo da semana. Wellington, é consigo novamente. David, o meu destaque negativo vai para a situação na Palestina, porque Israel continua praticando atrocidades e aquela situação não pode continuar como está. A situação positiva foi o teste de um computador quântico chinês que promete ser 1 milhão de vezes mais rápido do que o melhor computador do Google. Isso significa que medicina, que outros setores da tecnologia, como indústria, estarão ainda mais bem servidos quando este tipo de tecnologia estiver disponível para aplicação industrial e científica. Vamos torcer por esta boa notícia. Um grande abraço. Vou me despedindo aqui de você, David, dos colegas da TPA e a você assistindo ao Conexão Angola. Até o próximo encontro.
Obrigado, Wellington Calazans, então, pela participação mais uma aqui no Conexão Angola, e voltamos a lembrar que estivemos a olhar para a questão do conflito no leste da República Democrática do Congo e o apelo do presidente João Lourenço na qualidade de medianeiro do processo de paz para o leste da RDC e também como presidente em exercício da União Africana, que lança um apelo às partes em conflito para que se decrete um cessar-fogo a partir das 0 horas deste domingo, no sentido de se criar um clima favorável para as negociações que deverão ter lugar em Luanda nos próximos dias, com a participação de representantes do governo do Congo Democrático e também de representantes do M23. Lembrar aqui que faz matéria ainda hoje também uma tempestade e tornados nos Estados Unidos da América que provocaram vários mortos. Esta é uma matéria que está a correr os noticiários internacionais no dia de hoje, sendo que contam-se pelo menos 11 pessoas mortas num comunicado que foi deixado na rede social X, no Missouri, onde pelo menos 14 pessoas terão sido afetadas na sequência da tempestade severas que desde sexta-feira atingem o centro e sul dos Estados Unidos da América. Ainda sobre o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, voltou a acusar hoje o presidente russo Vladimir Putin de estar a atrasar propositadamente a aplicação de tréguas. Tréguas estas que foram anunciadas para muito breve pelo presidente Donald Trump, que está a jogar aqui um papel de mediador para o conflito. Foram os assuntos hoje em análise. Também olhamos para a crise política em Portugal, que levou à dissolução do Parlamento e à queda do governo, e também a situação da política interna no Brasil. Foi o Conexão Angola no dia de hoje. Foi este programa preparado criteriosamente para si, para ajudá-lo a si e aos seus a criarem suas próprias opiniões sobre os assuntos que dominam o mundo. Conexão Angola, o programa de análise e comentário à atualidade internacional aqui na TPE Notícias, todo o sábado, desde as 18 horas, e será assim no próximo sábado novamente. Boa noite, passe bem, mantenha-se em companhia da TPE Notícias.